Eu sou Maria de Lourdes, moro em Tocantinópolis. Nasci e me criei aqui em Tocantinópolis. E hoje eu estou fazendo parte de uma atividade do idoso, que eu amo tanto. E eu espero que ela seja por muitos tempos, não só para mim, mas para a geração que vem aí. Eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. São desafios, oportunidades e experiências da gerontologia em Tocantinópolis. Então a gente sabe que a pandemia, os idosos foram os mais afetados. E aí nós estamos retomando as nossas atividades. A professora Fabiola não pôde estar presente, mandou um abraço para vocês. Mas a professora Fabiola iniciou aqui, né, os trabalhos na área do envelhecimento. Aí depois eu cheguei em 2015, a gente iniciou um projeto de extensão, né, atividade física e cognição. E agora o professor Fabrício, né, que está desenvolvendo um trabalho com seus alunos do curso de Direito. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho, né, dos direitos da pessoa idosa. E a temática é: você conhece o direito da pessoa idosa? Então é importante a gente discutir o direito que vocês têm no dia a dia para saber lidar com as tomadas de decisões. É muito importante a gente conhecer. E o Estatuto do Idoso, esse ano, completa 19 anos. Então, o Estatuto do Idoso, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês tiveram acesso ao Estatuto do Idoso, é muito importante esse documento. E agora a gente já vai passar a palavra, né, para o professor Fabrício, do curso de Direito. Boa tarde a todos e a todas. Desde já é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito o Felipe por ter me convidado para estar aqui hoje. Bom, eu me chamo Fabrício Carlos Zanin, eu dou aula no curso de Direito e atualmente nós estamos com um projeto de extensão que... Boa tarde. E o nosso foco nesse projeto é falar um pouquinho e conhecer sobre os direitos dos idosos e conhecer também os idosos aqui da cidade. Então, a gente tem esse projeto de extensão e a gente faz parte do projeto Alvorecer também. E aqui tem alguns alunos que fazem parte desse projeto, eles vão participar aqui junto da nossa conversa. O Rodrigo Limão, Vinícius, o Douglas, a Ana e o Sóstenes e o Vitor também, que faz parte aqui do nosso curso. Então, é uma honra estar aqui. Feitas essas apresentações, vamos entrar no tema que é a lei. Bom, a minha fala hoje vai se concentrar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa é a principal lei que trata do idoso, Estatuto da Pessoa Idosa. Essa lei tem como número 10.741 do ano de 2003. Mas antes de entrar nessa lei, que carinhosamente chamam de EPI, Estatuto da Pessoa Idosa, eu queria fazer uma dinâmica, só para que vocês pensem um pouco sobre o que a gente vai falar. Especificamente sobre o direito e o impacto que ele tem na vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Por exemplo, quando você nasce, o que o seu pai faz com você? Vocês lembram? Isso. Ele faz a sua certidão de nascimento, não é isso? A sua mãe teve você lá, depois o
o hospital te dá um documento e você vai no cartório fazer uma certidão, não é isso? A partir desse momento você existe para o Estado. Você tem nome, você tem paz. E a partir disso, você passa por várias fases do desenvolvimento de todo ser humano. Você passa pelo estágio da criança, pelo estágio do adolescente, pelo estágio do jovem, pelo estágio do adulto, até chegar no estágio do idoso, que é esse que nós vamos falar hoje. Então, vejam bem. E quando você morre, o direito precisa do quê? Que outra certidão? A de óbito. O direito acompanha vocês em cada uma dessas fases. Por exemplo, para a criança e o adolescente tem o quê? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala de jovem, criança vai até 12 anos, adolescente até 18. A partir dos 18 você ganha a sua maioridade. Aí entra a fase da juventude, que é dos 18 aos 29 anos. Para isso tem também o Estatuto da Juventude. E depois entra a fase do meio, que é a nossa fase mais produtiva, que é a de 30 a 60 anos. Essa é a fase adulta. Aí os vários códigos regulam a nossa vida. O Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário e etc. E a partir dos 60, até só Deus sabe lá quando, até quando Deus der saúde e permitir a vida, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Então vejam como o direito vai te acompanhando em cada uma dessas fases. Tá, feita essa introdução, eu vou destacar agora, em 5 minutos, para dar tempo da gente conversar mais, algumas partes especiais do Estatuto da Pessoa Idosa. Principalmente a parte dos direitos, certo? E há outras partes que são muito importantes, mas como nós temos pouco tempo aqui, eu vou dar ênfase aos direitos. Eu vou só falar brevemente deles e depois, se vocês quiserem que a gente esclareça mais sobre cada um deles, eu deixo para a fase das perguntas, certo? Então vamos lá. Os primeiros artigos, o Estatuto tem 118 artigos. É uma lei bem grande até. Claro, perto de outros não é tão grande, mas é 118 artigos. Os artigos iniciais, do 1 até o 40, tratam de algumas coisas que são importantes. Quais são elas? Por exemplo, nesses artigos iniciais que tratam da absoluta prioridade que tem as leis do idoso. Por exemplo, o que significa absoluta prioridade? Quando vocês entram com um processo, o processo de vocês tem tramitação prioritária. Isso é um dos vários exemplos. Por exemplo, prioridade nas filas de qualquer evento cultural. Isso é um dos exemplos de prioridade. Na eleição também, nos ônibus, vocês têm aqueles assentos prioritários. No transporte, no estacionamento, quando você compra passagem interestadual, você tem prioridade também. Nos estacionamentos tem vagas. Então, todos esses casos são exemplos dessa absoluta prioridade que a lei garante ao idoso. Além disso, esses artigos iniciais tratam também da proteção integral. O que significa isso, o proteção integral? Que não somente o idoso, mas sobretudo ele e todas as pessoas têm direito a uma proteção integral. Integral por quê? Porque abarca todas as dimensões do ser humano. Quais são? Dimensão moral,
intelectual, de dimensão espiritual, dimensão social e para aquilo que nos interessa aqui no curso de educação física, a parte física, a parte biológica, a parte corporal. Então, feita essa introdução, é importante que vocês entendam essa proteção integral e essa absoluta prioridade. São dois conceitos importantes dessa lei do idoso. Agora sim, vamos à parte dos direitos. Ao todo, eles são abordados nos artigos 8º até 42. Essa é a parte maior de toda a lei do idoso. E nessa parte são 15 direitos que aparecem. Vamos ver quais são eles. O primeiro é o direito à vida. Todo idoso tem direito a uma vida e a um envelhecimento digno. Vida dentro de todas aquelas fases que eu disse antes. Mas, sobretudo, na última fase da vida, vocês têm direito a um envelhecimento digno. Tá, mas daí vocês me olham e falam, tá, mas o que significa essa dignidade? Essa dignidade entra em todos os outros direitos que nós vamos ver agora. Mas é importante que vocês entendam que todo ser humano tem direito a um envelhecimento digno. Tá, mas que dignidade é essa? A primeira coisa é que vocês têm direito à liberdade. Esse é o segundo direito. Vocês têm direito a ser livres. Livres de ir e vir. Livres de pedir auxílio, pedir ajuda, pedir refúgio. Estar aonde vocês quiserem. Seja em casa ou seja fora de casa ou na comunidade. Ninguém da família de vocês pode prejudicar essa liberdade. O terceiro é o respeito. O respeito. Então, você mesmo tem que se dar o respeito e exigir que os outros te deem isso também. Respeitar toda aquela integralidade de vocês como pessoas, na dimensão moral, intelectual, espiritual e etc. Então, se você falar para o seu filho, eu quero ir na igreja, ele não pode impedir. Se você falar, eu quero ir ao banco só, você pode ir. Então, você tem que exigir que os outros te respeitem na sua integralidade. O quarto é a dignidade. Nessa parte, todos nós, não somente vocês que fazem parte desse grupo social, mas todos nós, enquanto sociedade, nós temos que impedir violações e crimes contra a pessoa idosa. Todos nós temos o dever de impedir que a dignidade da pessoa idosa seja ofendida por qualquer ação ou omissão, e seja de quem for, da família, da comunidade, da sociedade, dos órgãos estatais, dos órgãos privados, empresariais, dos hospitais, enfim, de todos. Essa dignidade significa que todos nós temos que preservar por ela, impedindo que esses direitos que eu estou falando aqui sejam violados. Foram 4 já. O quinto é a alimentação. Todo idoso tem direito à alimentação, seja feita por ele mesmo, pela família, ou se ele não puder, nem a família, o Estado, na forma de um benefício de prestação continuada, que vocês têm direito a garantir esse direito de alimentação. O sexto é saúde, e nesse ponto nós temos o SUS, que apesar de todas as suas fragilidades e defeitos, cobre o país inteiro e de forma gratuita. Então, o SUS garante o acesso universal, não somente dos idosos, mas de todos nós, à saúde.
O sétimo é direito à educação. E educação aqui entra direito a ter acesso à universidade e aos meios de comunicação. Vocês têm direito a ter acesso às informações que vêm de universidades e de meios de comunicação. Além disso, o envelhecimento deve fazer parte dos currículos. E vocês, como nós estamos fazendo aqui hoje, vocês podem, devem exigir fazer parte e participar da universidade também. Aí entra o número 8, que é muito útil para o curso de vocês, é educação física. Todo idoso tem direito à cultura, esporte e lazer. Com certeza vocês devem ter ouvido falar que todo idoso, assim como todo estudante, tem direito a desconto em vários eventos culturais, né? E além disso, como eu já tinha dito antes, vocês têm direito à entrada preferencial. São esses mecanismos que garantem esse acesso à cultura, esporte e lazer. Número 9, trabalho. Vocês têm direito a uma profissão, a emprego, mesmo que você esteja na idade de aposentar. Se você quiser, você não se aposenta e você pode seguir a sua vida útil, a sua vida produtiva na sociedade. 10 e 11, entra a Seguridade Social. Aí entra a Previdência, que é o direito à aposentadoria, e a Assistência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social. Aí entra todos os benefícios que vocês têm assistenciais. O número 12 é direito à habitação. Vocês têm direito a ter acesso a uma arquitetura, a urbanismo e a acessibilidade nas suas casas e em qualquer lugar da cidade. Em termos de mobilidade e em termos de acesso, todos nós sabemos que vocês precisam de alguns cuidados em termos arquitetônicos. Banheiro, na hora do banho, que tenha onde pegar, enfim, várias modificações na casa que garantem uma qualidade de vida a esse público. E por último, e eu já vou finalizando por aqui, que já deu 10 minutos, o direito ao transporte. Esse é um dos principais direitos que mais dá confusão, porque vocês têm direito à gratuidade no transporte, seja municipal, intermunicipal e interestadual. Só que no caso de interestadual, vocês têm direito a 2 vagas gratuitas. Acima disso, vocês têm que pagar com 50% de desconto. Isso gera muita confusão. E vocês têm também direito a vagas nos estacionamentos e e isso já são alguns exemplos do direito do transporte. E para finalizar, o que a lei prevê para garantir esses direitos? A lei fala também em várias medidas de proteção ao idoso. E isso pode ser feito tanto por órgãos estatais quanto por órgãos não estatais. E isso inclui políticas de atendimento ao idoso. Essas políticas, aqui entra os famosos, as entidades de permanência, entidades de longa permanência, o que vocês conhecem como asilo, né? Ou é que asilo é um nome muito pesado, casa do idoso ou casa de convivência. Isso. Só que veja bem, a lei, ela garante que a preferência, a permanência de vocês com a família.
Depois é que vem essas outras políticas de atendimento, que são essas entidades de longa permanência. E, para finalizar, a parte do estatuto também prevê a parte dos crimes e das punições. Mas essa parte eu não acho interessante entrar, porque os crimes são previsões que vão contra aqueles direitos que eu disse anteriormente, certo? Então, eu acho que era isso. Já deu 10 minutos. Eu acho que eu tentei falar brevemente sobre esses 15 direitos. Agora, eu vou deixar os meus alunos para a parte das perguntas. Aí, caso eles tenham dúvida, eu entro também. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez, eu agradeço. Espero que a gente tenha outras ocasiões para falar um pouquinho mais sobre isso.